libertação não é para ímpio. Eu estava até falando isso ontem na nossa igreja em Canoas, dizendo a eles isso, mostrando que o crente que precisa de libertação. Veja, o povo de Deus foi liberto do Egito. Quem foi liberto do Egito? Tem certeza que não foi o ímpio? Não. É o povo de Deus. É uma filha de Abraão, um filho de Abraão, é um Zaqueu da vida, é povo de Deus, é gente de Deus que estão aprisionados. Então eles são salvos, foram libertos do Egito, mas vivem no deserto ainda, sempre sofrendo por causa de alguns pecados, de algumas limitações. Então, essa libertação de Deus para a nossa vida é fundamental. Existem coisas que bloqueiam a nossa vida. E nós precisamos entender que o fluir do Espírito Santo não pode ser bloqueado. Nós somos como um canal. Diga, eu sou um canal. Eu sou um canal. O que isso significa? Que Deus vai operar nessa terra através da sua vida. O que isso significa? Deus vai operar nesta terra através da sua vida. Deus escolheu fazer dessa forma. A prova é que Ele habita em você. Habita em você através do Espírito Santo. Olha só uma frase que Jesus usou. O reino de Deus está dentro de vós. Dentro de você. Será que você pode dizer dentro de mim? Dentro de mim. Deus decidiu colocar dentro de você. Deus decidiu colocar o Espírito Santo, a presença dEle. Deus decidiu colocar o reino dEle dentro de você. O amor de Deus é derramado em nossos corações, ou seja, dentro dos nossos corações. Então nós somos canal. Canal para quê? Para fluir. É por isso que Jesus disse, do seu interior que fluirão rios de águas vivas. Do seu interior. Acontece que nós passamos anos da nossa vida sem fluir no Espírito, sem fluir esse rio de Deus dentro da gente, e a gente não consegue entender porque muitas vezes nós estamos assim, embaraçados por questões desta vida, embaraçados por sentimentos que nós não conseguimos compreender, não conseguimos entender. Por que da angústia? Por que da depressão? Por que de aflições que nós carregamos com a gente no nosso peito e a gente não percebe? Nós somos salvos, nós conhecemos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. O Espírito Santo já foi outorgado a nós, mas mesmo assim, nós padecemos muitas vezes de situações que nós não conseguimos compreender. E a gente procura com muita força buscar a libertação disso, dessas angústias, dessas aflições que atacam a nossa alma. E a gente fica pensando, mas Senhor, cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Deus está dentro de você. Aleluia. E você é um canal. E ele precisa fluir. E ele só vai fluir quando você deixar com que todos os bloqueios saiam da sua vida. Eu falei sobre esses bloqueios durante esse mês. Eu disse que nós venceríamos 4 tipos de bloqueio na nossa vida espiritual, que bloqueia a gente em todas as áreas também, emocional, na nossa vida, em qualquer área, profissional, não importa. Mas começando pelo espiritual, eu disse que nós tínhamos que vencer o medo, eu disse que nós tínhamos que vencer o complexo de inferioridade, eu disse que a gente tinha que vencer a culpa, e hoje nós vamos vencer o ódio. Amém. Aí você vai falar assim, mas como que nós vamos vencer o ódio? Eu não odeio ninguém. Eu não odeio ninguém. Será que através dessa mensagem você vai descobrir que muitas vezes o que está bloqueando a sua vida, a sua história, está impedindo você de fluir da forma que você sabe que poderia na presença de Deus, é o ódio. Pastor, então vai lá, prega, ministra aí, eu quero entender isso aí melhor, mais profundamente, porque superficialmente ainda não identifiquei o ódio na minha vida, ainda não percebi. Nós vamos falar através da história de José do Egito, um homem que sofreu muito por causa do ódio, um homem que poderia ter vivido com ódio, mas decidiu ser desbloqueado no ódio. E por causa disso ele conseguiu fluir em Deus, se tornando até um tipo de Jesus, um tipo de Cristo. É tão profundo o que nós podemos aprender através da vida de José, que numa ministração não será possível. Mas eu vou tentar trazer alguns pontos importantíssimos. Para isso nós vamos ler a ministração da Palavra de Deus, Gênesis capítulo 37. Gênesis 37 vai ser o nosso texto. Versículo 4 e 5 da Palavra de Deus, nós vamos ler nessa manhã, abençoada aqui na IPR de Porto Alegre. Que bom que você está aqui. Nós estamos também transmitindo aqui pelo nosso Facebook, ou melhor, pelo nosso Instagram, e pelo Instagram meu, pessoal, e pelo Instagram também da igreja. Temos alguns irmãos acompanhando, Deus abençoe a todos. Gênesis 37, versículo 4 e versículo 5 da Palavra do Senhor, que vai dizer assim aos nossos corações: vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no. Presta atenção nessa palavra, hein? Odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Ó, versículo 5:
Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Preste bem atenção no final. O odiaram ainda mais. No primeiro versículo já odiaram. No segundo, odiaram ainda mais. Há um texto em Efésios capítulo 4, versículo 26, que diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Irai-vos e não pequeis. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Em outras palavras, o que esse texto está dizendo é o seguinte: o dia só termina quando você perdoa. O dia só termina quando você perdoa. O Antônio disse, o dia não termina se você não perdoa. Então ele está dizendo assim: não se deixe pôr o sol, não deixe chegar a noite sobre a sua ira. Resolve essa questão. Senão aquele dia será infinito para você. Senão aquele dia vai se tornar um loop no tempo. Você vai estar revivendo aquele dia anos depois da sua história. Obrigado, meu querido. Anos depois, você vai estar revivendo, remoendo aquilo. Então o dia só termina quando você perdoa. Eu sei que está no distanciamento social aí, no distanciamento, mas será que você pode devagarzinho, com muito jeitinho, olhar nos olhos da pessoa que está com você, que veio acompanhada com você, dizer assim para ela: o dia só termina quando você perdoa. Fala para ela. Já pensou, Maria? O dia não precisa durar um ano, gente. O dia, pastor Isaías, não precisa durar 2 anos, 3 anos. Então, há dias da nossa vida que ainda não foram encerrados por falta do perdão. O que nós precisamos entender é que o ódio é um veneno que mata a alma daquele que sente o ódio, daquele que odeia. Toda pessoa que odeia necessita de cura, gente. Toda pessoa que odeia precisa de libertação. Quem está entendendo isso aqui nessa noite? Amém! Libertação. Os irmãos de José tinham muita raiva dele, em outras palavras, tinham ódio dele. E sabe por que eles tinham? Porque invejavam a ele. Por causa disso, eles decidiram fingir a morte dele. Diga assim comigo: fingir a morte. Fingir a morte. Todo aquele que odeia finge a morte do outro, já percebeu? A pessoa não morreu fisicamente, mas ela morreu emocionalmente dentro do coração da pessoa que odeia. Ela finge a morte daquela pessoa. Como que a pessoa que odeia diz? Aquele fulano, aquele ciclano já morreu para mim, assim não é? Mas ela está viva, não está? Mas ela está fingindo a morte. Foi o que os irmãos de José fizeram com ele. Fingiram a morte dele para o pai, para Jacó. Disseram que ele tinha sido estraçalhado por um animal, devorado por um animal. Mas o que eles fizeram? Venderam ele para uma caravana que estava indo para o Egito. E ele foi parar na casa de Potifar. Segundo o texto de Gênesis que nós lemos aqui, a razão do ódio desses irmãos, ou dos seus irmãos, não eram de pessoas estranhas, eram de pessoas da própria casa dele. Segundo o ódio deles, foi causada por causa do amor que José tinha por ele, ou que Jacó tinha por José. O amor que Jacó tinha por José causou essa raiva. E o fato de Jacó ter feito uma túnica para José deixou eles mais irados ainda. E como consequência, quando José teve o sonho em que todos se prostravam diante dele, aí pronto, o ódio cada vez mais aumentou. Os seus irmãos o odiaram ainda mais por causa dos seus sonhos e por causa das suas intenções. José tinha todos os motivos do mundo para odiar os seus irmãos, mas ele não odiou. Ele venceu o ódio dos seus irmãos. José foi jogado numa cisterna, foi vendido como escravo, e quando foi para a casa de Potifar foi acusado injustamente de abuso sexual e foi lançado numa prisão. Ele tinha tudo para ter uma história de vitimismo, de fracasso e de derrota, porque ele na verdade era um homem leal, um homem reto. Ele não fez mal nenhum. Uma coisa é quando você sofre situações como essas e você tem a vida torta. Outra coisa é quando você está levando a vida retamente, com justiça, com lealdade, com dignidade, como José estava levando, e ainda assim
ele ser lançado dentro de uma cisterna, ser vendido como escravo e colocado dentro de uma prisão. Mas ele não deixou com que esses dramas da vida pudessem invadir o coração dele e ser transformado em ódio, porque ele sabia que o sonho que ele teve só se cumpriria se ele tivesse completamente livre para o fluir de Deus na vida dele. Ele não deixaria que os ataques que veio de fora, que as injustiças que vieram contra a vida dele, pudessem dominar a história dele, porque senão ele não viveria o sonho que ele teve, de que um dia todos se prostrariam diante dele. Por isso, meu irmão, que é tão importante a vitória contra o ódio. Amém. Porque o ódio tem o poder de bloquear os sonhos de Deus na nossa vida. Mas eu estou declarando que tudo aquilo que Deus sonhou para você vai se cumprir na sua vida. Amém? Ainda que seja por caminhos doloridos, como foi de José. José passou por caminhos tortuosos, foi lançado na prisão, foi acusado injustamente de abuso sexual. E mesmo assim, ele não desistiu daquilo que Deus tinha para ele. Pastor, mas como fazer? Porque você não sabe o quanto eu sofro, você não sabe o quanto eu já fui acusado, que eu já fui acusada, injustiçado, traído, agindo com ingratidão. Porque você sabe que José ajudou o copeiro do rei lá, dentro da prisão, e falou assim: não se esqueça de mim. E passaram 2 anos e o cara não lembrava de José. Ingratidão. A gente sabe que 2 anos depois, o cara se lembrou, mas demorou. Você imagina José dentro daquela prisão pensando: já se passaram 1 ano, já estão chegando 2 anos e o cara até hoje não voltou aqui para agradecer ou para me ajudar. Já pensou? Até ingratidão. Então, o que fazer, gente, para você não deixar com que o ódio bloqueie a sua vida e o agir de Deus dentro da sua vida, o fluir de Deus? Em primeiro lugar, entregue a Deus. Ok? Entregue a Deus. Deixa eu desenvolver esse pensamento. O versículo 19 do capítulo 50, porque o capítulo 50 é onde tudo vai se concretizar. O sonho vai acontecer no capítulo 50. O versículo 19 vai explicar para a gente uma situação que está acontecendo. O contexto é esse: Jacó morre, José já está reunido com todos os irmãos, todo mundo sabe que ele é José que tinha sido vendido, e agora Jacó morre e os irmãos ficam morrendo de medo. No versículo 15 eles dizem a seguinte frase: vendo os irmãos de José que Jacó era morto, disseram: é agora o momento que José pode nos perseguir e nos retribuir o mal que nós fizemos a ele. É o momento da vingança de José contra a nossa vida. Olha só a resposta de José a essa frase dos irmãos dele. No versículo 19: respondeu-lhes José: por acaso sou eu Deus em sua vida? Ou em vossa vida? Por acaso eu sou Deus? Por acaso eu vou tomar o lugar de Deus? Por acaso eu estou no lugar de Deus para fazer vingança contra vocês? Por acaso eu sou Deus? Então pega bem essa frase, porque essa frase mostra que José recusou assumir o papel de Deus na vida daqueles que o prejudicaram. Ele recusou o papel de Deus. Ele disse: eu não sou Deus para fazer isso. Em outras palavras, ele entregou para Deus. Em outras palavras, ele deixou Deus fazer a justiça. Ele não buscou a justiça própria. Se você não quer se entregar ao ódio, se você quer vencer o ódio, você precisa entregar a Deus. Você precisa entender que você não é Deus para fazer justiça, que a sua justiça própria não vai trazer a redenção que você espera. Mas que quando você entrega para Deus, você sabe que está entregando na mão daquele que tem o poder de fazer a justiça da forma certa. Quem pode crer nisso nessa manhã? Aleluia! O que a palavra orienta você a fazer? A palavra orienta você a buscar a paz com todos. Amém. Não é assim que está escrito? Romanos 12, 18 diz isso: no que depender de vós, tenha paz com todos. Vamos repetir? Se depender de vós, tenha paz com todos. Com quantos? Com quantos, irmãos? Com todos. Exatamente. A pergunta que fica é: e se não depender de nós? Porque há momentos que não depende da gente. Há momentos que você está acenando a bandeira branca da paz e a pessoa do outro lado está acenando a bandeira da guerra. Você faz de tudo para que as coisas caminhem debaixo de paz.
mas a pessoa faz de tudo para que venha batalha, venha guerra, venha discussão, venha briga. E quando não depende de nós, quando a gente faz de tudo para poder fazer as coisas debaixo de pacificação, mas a pessoa parece estar fazendo tudo debaixo de transgressão, a receita é essa: entregue a Deus, coloque nas mãos dele. A vingança pertence ao Senhor. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, diz o Senhor, eu o retribuirei. Romanos 12, 19. Não é minha citação, está escrito. Romanos 12, 19. Vou repetir. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Deus é quem vai dar a retribuição. Então, deixe de querer ser Deus. Deixe de querer tomar o lugar de Deus. A postura de José foi sensacional. Ele disse: é negativo, agora por acaso eu vou estar no lugar de Deus para fazer justiça? Não, deixe a justiça para Ele, porque Ele faz. Ele faz justiça. A única coisa que você tem que pedir é força para perdoar. Por que você vai perdoar? Não é porque você está avalizando a atitude errada da pessoa com você. Você vai perdoar porque você quer viver em paz. Você vai perdoar porque você quer viver uma vida limpa, purificada, daquilo que impede você de viver seu destino, daquilo que impede você de viver o seu propósito. O perdão não é tanto para a pessoa, o perdão é mais para você do que para ela. É você percebendo que você precisa ser feliz. Perdão, em outras palavras, é: eu preciso ser feliz. Eu preciso viver uma vida abençoada. Então eu preciso me livrar disso. Então o primeiro segredo de José para vencer o ódio é: entregue nas mãos do Senhor, porque a vingança é dele. E o segundo conselho de José, fantástico. Olha só o que diz o versículo 20. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Nós estamos no 37 e no 50. Olha só o 50, versículo 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Olha só a palavra que está na parte B do versículo. Porém Deus o tornou em bem. Deus o tornou em bem. Será que você pode fazer melhor? Deus o tornou em bem. Dá para fazer melhor, não dá? Deus o tornou em bem. É isso aí. Para quê? Para fazer com que a vida de muita gente fosse preservada. Pega esse aqui. A intenção dos irmãos dele era o quê? Prejudicá-lo. Não era? É fazer mal. A intenção deles era essa. Só que José se apegou ao bem. Tanto que ele cita nesse versículo: olha, o mal que vocês tentaram contra mim, Deus tornou em bem. Então, olha os olhos dele, olha o foco dele, no bem. Ele descobre que há um propósito por trás daquela situação ruim. Ele descobre que o que o apóstolo Paulo fala ali em Romanos 8, no versículo 28, é verdade. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então nós entendemos que há um propósito por trás de cada situação, que por mais ruim que seja a situação, Deus pode transformá-la em uma situação que vai beneficiar a sua vida. Deus pode fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem, até mesmo as coisas que devem errar. Presta atenção na vida de José. Olha só, ele foi jogado no calabouço. Aí o irmão fala assim: olha, vai morrer lá. Então vamos fazer o seguinte: ao invés de matá-lo, vamos vendê-lo. Aí ele é vendido. Então ele foi vendido e vai parar na casa de Potifar. Lá ele se torna o braço direito de Potifar. Aí depois vem outra injustiça: ele é acusado de abuso sexual. Aí ele vai parar na prisão. Na prisão ele conhece lá o funcionário do rei. E aí então o funcionário do rei sabe que ele interpreta sonhos. E agora ele vai se tornar o braço direito do imperador daquela época, o segundo homem mais poderoso do mundo. Então você percebeu que as situações de maldade, Deus pode mudar ela ao nosso favor?
Eu gosto interessante isso aqui, olha. Na verdade, vocês intentastes o mal contra mim. Ele começa dizendo assim. Só que tem sempre um porém. Ele diz assim, porém, contudo, entretanto, mas. Tem sempre um porém, gente. Essa situação de mal que você sofreu na sua vida, essa situação terrível que você passou, tem sempre um porém. E esse porém é a provisão de Deus que virá em seu favor. Deus vai cooperar em seu favor. Tem sempre um porém. Só aponta o dedo para a pessoa que você ama muito, diga para ela, tem sempre um porém. Mas, assim, há sempre um porém entre a maldade que fizeram contra nós. Há sempre um porém, gente. Que o que? Deus tem o poder de transformar o mal em bem. Deus tem o poder de transformar o mal em bem. Você pode repetir comigo? Deus tem o poder de transformar o mal em bem. Então vamos dizer todo mundo junto. Deus tem o poder de transformar o mal em bem. Aleluia! Você quer isso aqui nessa manhã? Dê uma salva de palmas a Ele. Já aconteceu com você de alguém tentar fazer um mal contra a sua vida, mas no final Deus ter feito bem para você? Já aconteceu? Não foi só comigo, não? Quem nunca passou por isso? Em todas as situações, Deus tornava o mal contra a vida de José em bem. Aleluia. Em todas as situações, Deus vai tornar o mal contra a sua vida em bem. Quem recebe isso nessa manhã? Aleluia. Em todas as situações. E eu acho interessante, porque olha só o que diz Gênesis 45:5. Conservar muita gente em vida. Olha só, o sofrimento de José tinha um propósito maior. Conservar muita gente em vida. Então pessoas seriam beneficiadas pela dor que ele estava sofrendo. Pelo sofrimento que ele estava passando, ele encontrou um propósito, conservar muita gente em vida. Muitas vezes eu lido com pessoas que já passaram por abusos sexuais. E eu digo assim, aproveite e use isso para o benefício de pessoas que estão passando por isso agora. Seja curado, seja curada, para você curar outras pessoas. Quantas pessoas já saíram de vícios, de prisões emocionais, prisões físicas, prisões espirituais, e você pode tornar essa situação ruim na sua vida, essa parte tenebrosa da sua vida, em benefício para muita gente. É isso que ele está dizendo, tudo que eu sofri, tudo que eu passei, foi para beneficiar outras vidas. Agora eu posso ajudar muita gente, eu posso beneficiar muita gente. Aleluia. Mas sabe o que é interessante? No final da história, que José vai compreender isso. No final da história, que José vai compreender o propósito de Deus na vida dele. Quando os irmãos dele fazem isso, ele chega a esse raciocínio. Tudo que aconteceu, aconteceu para o bem. Então agora José, ele se apega ao bem. Em primeiro lugar, ele não se coloca na posição de Deus, ele entrega para Deus e não vai fazer justiça própria. Ele deixa com que Deus faça. Em segundo lugar, ele se apega ao bem. Terceiro e último lugar, ele se apega ao amor. Só o amor vence o ódio. E olha só o que diz o texto, versículo 21 do capítulo 50. Diz assim: não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Olha que fantástico. Eu sustentarei a vós outros e aos vossos filhos. Olha a parte B do versículo. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Glória a Deus. Em outras palavras, falou com amor. Em outras palavras, falou com amor. O grande problema é o seguinte: se a gente não colocar amor em tudo que a gente faz, em tudo que a gente fala, não flui Deus. Sabe qual que é o grande problema? A gente quer falar a verdade, mas não em amor. A gente quer fazer justiça, mas não em amor. Nós queremos corrigir o outro, mas não em amor. Durante muito tempo, pastor Isaías, pastor Silas, eu preguei uma verdade verdadeira da palavra de Deus, mas sem amor. E eu não percebi que eu machucava mais do que curava. Porque eu falava a verdade, eu não estava pregando a mentira, mas eu estava pregando a verdade sem amor. Então, por isso a palavra diz assim: crescemos em tudo e pregando a verdade em amor. Então, quando a gente coloca amor nas nossas palavras, coloca amor nas nossas atitudes, coloca amor no propósito que Deus tem para a nossa vida, o ódio é vencido. Porque só o amor pode vencer o ódio. Porque o amor sempre vence, amém? Amém. O amor sempre vence. O ódio, na verdade, aprisiona a alma de uma pessoa.
destrói uma pessoa, destrói um relacionamento, destrói um casamento e abala até mesmo a comunhão da igreja. Aleluia. Pode destruir até mesmo a comunhão da igreja. Ainda que a batalha não termine como você deseja, o amor sempre será vencedor. Pode não terminar da forma que você gosta, mas sempre será vencedor quando você ama. A palavra diz em 1 João, capítulo 4, versículo 7, que quem ama é nascido de Deus. Amém. Pois Deus é Amor. Exatamente. O amor sempre vence porque o amor não cobra, o amor doa. O amor, a partir do momento que você passa a cobrar, já não é amor, é qualquer outra coisa. O apóstolo Pedro vai dizer para a gente no capítulo 3 da sua carta, da primeira carta, no versículo 8 e 9, diz assim: sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente, amigos e misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, e nem injúria por injúria. Então olha só, José sofreu mal e ele sofreu injúria, o mal dos seus irmãos e a injúria que ele sofreu de ter sido acusado até de um abusador sexual. E o que acontece? Ele não retribui, porque agora ele é braço direito do imperador, uma posição acima de Potifar e da mulher dele, tendo nas suas mãos agora o poder de retribuir o mal que eles fizeram para ele ter jogado na prisão. Agora está numa posição superior a Potifar. Amém. Agora ele pode se vingar, e ele não paga a injúria por outra injúria, e ele não paga o mal com mal, mas ele sempre deixa com que o amor esteja sobre a vida dele. 1 João capítulo 3, versículo 15 vai expressar bem isso. Diz assim: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna dentro de si. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Olha esse adjetivo terrível. Assassino é homicida. Alguém que tira a vida da pessoa, ainda que ela não esteja morta fisicamente, como eu disse no começo. Quem odeia seu irmão é um assassino. Como Caim, que acabou matando o seu próprio irmão. Amém. Porque o odiava, porque o invejava. O próprio apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9, vai dizer assim também, ó: aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, na verdade está em trevas. Amém. Não está em luz. É verdade. Então, esse texto de Gênesis, capítulo 50, versículo 21, diz assim: não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. E assim os consolou e falou-lhes ao coração, ou seja, e falou-lhes em amor. Aleluia. Pega esse aqui, Colossenses capítulo 3, versículo 14, diz: e sobre tudo isto, revesti-vos do amor. Aleluia. É o vínculo da perfeição. Revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Cadê o dedo de profeta para a pessoa que está do teu lado? Diga para ela assim: eu amo muito você. Pode dizer para ela, não tenha medo de dizer isso. Não tenha medo de dizer isso para ela. Não tenha medo de dizer, somos desbloqueados. Amo você. Eu amo você, minha guerreira. Amo todos vocês. Amém. Amém. Bom, Luiz, às vezes, sabe o que acontece? Nossa criação, nós somos Aleluia. criados numa rigidez. Os nossos pais, quem sabe, nunca pegaram a gente no colo e disseram assim: meu filho, minha filha, eu te amo. E por causa disso a gente começa a reproduzir na vida das pessoas que estão à nossa volta a mesma coisa. Nós somos duros com os nossos filhos, nós somos duros com o nosso cônjuge. A gente não tem a coragem, não consegue, está bloqueado, não consegue dizer eu te amo. Não consegue dizer eu te amo para os seus pais, não consegue dizer eu te amo para o seu cônjuge, não consegue dizer eu te amo para os seus filhos, não consegue dizer eu te amo para o seu irmão. Parece que tem uma trava aqui dentro de você que impede você de falar. Mesmo quando o pastor pede para você falar agora, parece que você não consegue. Parece que todo o seu passado vem à tona, trazendo uma pedra em cima de você que não deixa você sair desse buraco, que não deixa você sair dessa cisterna. E pela falta desse desbloqueio para você amar, é que você percebe que há muitas prisões na sua vida. Amém. Mas Deus nesta manhã está libertando você de todas elas. Deus nesta manhã está liberando você a fluir o amor de Deus na sua vida. Não importa como foi
a tua história até agora, se for uma história de ódio, de falta de amor, mas Deus nesta manhã está liberando sobre você, derramando sobre os seus corações o amor dele sobre vocês, aleluia. O amor dele sobre vocês. Então olha só o que diz Romanos 12:9. O amor seja sem hipocrisia. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, aborrecei o mal, odiai o mal. Não tem essa história de ódio do bem. Sai fora dessa maldição aí, meu irmão. Você tem que odiar o mal, você não tem que odiar o bem. Entendeu? Amém. Odeia o mal. Amém. Apegando-vos ao bem. Amém. Apegando-vos ao bem. Amém. Pastor, então o que é mal que nós temos que odiar? Eu vou dizer para vocês o que é mal. Mal, aqui no contexto, quando você vai lá no grego e no hebraico, você vai entender que quer dizer isso aqui, ó. Um tempo cheio de ameaças à fé cristã. Amém. Isso é mal. No original, hein? Está lá no original. Mal também significa natureza humana ruim. Ei, entenda uma coisa. Se você compreender isso de uma vez por todas, você vai alcançar a libertação. Qual que é o grande problema de uma pessoa que não consegue perdoar? Sabe qual que é? Eu vou dizer para você. Não é que ela não tem força, é que ela não admite. Sabe o que ela disse? Eu não tenho nada contra ninguém. Já reparou? Amém. Você sabe que é mentira, não sabe? Você sabe que é mentira. Quando a pessoa fala assim, eu não tenho inimigo. Fala que ela não está mentindo. Amém. Eu nunca tive nenhum inimigo. Que mentira, irmão. Olha só, deixa eu falar para você. José fez algum mal com os irmãos dele? Não. Mas eles se tornaram ou não inimigos dele? Sim. Irmão, você não precisa fazer nada para você ter inimigo. Só você respirar. Entendeu? Você está respirando, você tem inimigo. Você já tem um inimigo maior, sabe qual que é, né? Satanás, né? Pronto, toda a gangue dele também. Então não tem essa história que você não tem inimigo. Sabe qual que é o grande problema? Não admitir. Quando você não admite, você nunca vai conseguir se libertar. Então, a primeira coisa de uma pessoa que é viciada em cigarro, o que ela tem que fazer? Eu sou viciado. Mas o que ela fala? Não, na hora que eu quiser eu paro. Não é? É mentira ou não é? É mentira, irmãos. Porque ela não admite. Sabe qual que é o problema de todos os sistemas políticos que nós temos hoje? Eu vou dizer para você. Eles não admitem a depravação humana. Eles não admitem o pecado. Eles não assumem que somos pecadores. E eles pensam que assumir que nós somos pecadores é como se nós estivéssemos diminuindo a nós mesmos. E é verdade. E reconhecendo que só pela graça de Deus é que podemos ser salvos. Então o ser humano não é bom. Ok? O ser humano não é bom, não, irmão. Amém. O ser humano não é bom. Coloca uma coisa no teu coração. O ser humano, se não for Deus na vida dele, ele não é bom. É Deus, é verdade. Se não for Deus movendo você, direcionando você, nós faríamos a mesma coisa que fizeram com José, com as outras pessoas. Então a gente tem que parar de achar que a gente é bonzinho. Pastor, mas eu não falo mal de ninguém, eu não minto, eu dou cesta básica, eu vou para o céu direto. Vai nessa para você ver. Na eternidade a gente se encontra, a gente vai ver se é verdade. Irmão, admite, o ser humano não é bom. Depois que ele caiu em pecado, depois que o mal entrou dentro dele, ele deixou de ser mal, de ser bom. Agora ele é portador do bem e do mal. Adão vai ter um filho bom e um filho mau. Abraão vai ter um filho bom e um filho mau. Jacó vai ter um filho bom, um filho mau. Isaac vai ter um filho bom, um filho mau. Nós estamos aqui fazendo coisa boa, não estamos? Amém. Você pode sair no trânsito e fazer uma coisa? É ou não é? Pode ou não pode? Ali na esquina, se o cara te fechar. Você não vai abençoar ele? Homem de Deus, valoroso! É assim você reage, é? Então o que acontece? A gente vai fazer o quê? O bem e o mal. Então todo sistema político é falho porque ele não admite que o ser humano é pecador, que a natureza humana é corrompida, que é pecador. Só tem um sistema político que funciona, o reino de Deus. O governo de Deus entre os homens é o único que trata a natureza maligna do ser humano, a natureza caída, é o único que aborda o pecado. Os outros estão sempre dizendo que você é bom, que vão acreditar na bondade do homem, vão acreditar, vai acreditar. Então o mal aqui é a condição maligna do ser humano. O mal aqui no sentido físico pode ser uma doença.
O mal aqui no sentido ético significa ruindade, iniquidade. Isso é mal. Por isso ele está falando assim, ó, vocês não podem ser vencidos pelo mal. Vocês têm que vencer o mal. Por quê? Porque é uma guerra. É uma batalha. Não é uma coisa natural. Precisa do Espírito Santo junto com você. Amém. Você precisa dar lugar para o Espírito Santo para você vencer o mal. Amém. Agora, o ódio que é o mal, ele pode ter a origem em várias sementes que são jogadas na vida de uma pessoa. O ódio pode vir através de uma mágoa não curada, uma mágoa que você tem carregado há muito tempo. O ódio pode vir através de um orgulho ferido. O ódio pode ter vindo através de uma humilhação que você sofreu há muito tempo atrás, seja de pessoas que têm autoridade sobre a sua vida ou na rua, pode ter sido seus pais, seus irmãos, não importa, humilharam você, disseram que você não é nada, que você nunca seria ninguém, que você seria sempre um fracassado, uma fracassada. E essa humilhação você vem carregando com você até hoje. E você escondeu lá no recôndito da sua alma, no lugar mais oculto da sua alma, e não trata isso, e por isso Deus não flui em você. Por isso você não consegue fluir na presença de Deus, porque você vem carregando isso e não trata isso. Você esconde isso. O ódio pode vir através de uma vergonha que você passou publicamente. Seja um professor que te expôs publicamente, seja alguma pessoa que te expôs diante de colegas, algum erro seu, uma falha, um pecado, uma fraqueza que você tem, um defeito, você foi exposto publicamente, por causa disso você está carregando aí o ódio, por causa de uma vergonha que você passou. Ou o ódio vem também por conta de uma raiva que você não apaziguou, que você não tratou, uma situação que você ainda não trabalhou na sua vida. Amém. E o ódio vem disfarçado de diversas formas, vem disfarçado de rancor. O rancor, meu irmão, é a mágoa, é o ressentimento. O ódio vem disfarçado de indiferença. A indiferença é a frieza, é o distanciamento. O ódio vem disfarçado de desprezo. O desprezo é a rejeição, é a orfandade. O ódio vem disfarçado de espírito de vingança. A vingança é a justiça própria. O ódio também pode vir disfarçado de agressividade, que é a brutalidade, é a grosseria. Já viu aquelas pessoas grossas, aquelas pessoas brutas? Então é ódio, agressividade disfarçado dentro dela. O ódio pode vir disfarçado de resistência. Você sabe o que é resistência? Rebeldia, dura serviço. Dura serviço é o seguinte, ó, serviço é esse aqui, ó. Então a pessoa não abaixa a cabeça, ela está sempre querendo empinar a cabeça, nunca se submete. Então o ódio é secreto. O ódio é secreto e o ódio é uma malícia privada, interna. É o ressentimento oculto. O ódio é a inveja apreciada no coração todos os dias. Por isso é assassinato. Por isso o ódio é assassinato. E mais do que assassinato, o ódio é suicídio. Porque você não está matando só quem você odeia. Você está matando a si mesmo. Anteontem, aqui eu quero encerrar, anteontem um amigo meu, uma pessoa que eu conheço de igreja, irmão de Cristo, tirou a sua própria vida, deixando a sua esposa e 2 crianças pequenas. Policial, agente penitenciário, tirou a sua própria vida no banheiro da sua casa, deixando para trás toda a sua família. Carregava consigo muita mágoa, muito ódio, muita depressão. Sentimentos que, se não forem curados, literalmente, mata a si mesmo e quem está perto de você. Então, sabe por que nós precisamos vencer o ódio? Porque ele tem bloqueado a nossa vida e pode levar a gente a uma história de morte. Amém. Só que aqui nesse encerramento eu quero dizer para você a história de um homem que venceu o ódio. Amém. O ódio sofrido. Amém. E ele também venceu a tentação de causar ódio. Ele não só venceu o ódio que ele sofreu, mas ele venceu também a tentação de causar ódio, mesmo tendo poder em suas mãos. Amém. Quem sabe, você vai passar por momentos que você vai ter o poder na sua mão de retribuir o mal. Mas é a sua chance de deixar o Espírito Santo fluir na sua vida. Aleluia. Eu quero pedir para você ficar em pé, colocar a mão no teu coração nesse momento. Aleluia! Coloca a mão no teu coração nesse momento. Em nome de Jesus. Quero que você coloque a mão no teu coração nesse momento, porque eu quero que você feche seus olhos, por gentileza. Aleluia! Aleluia! Você tem noção de quantas pessoas foram curadas fisicamente, não porque alguém foi lá e orou por elas, não porque alguém foi lá e colocou a mão no coração delas, não porque alguém pôs as mãos sobre elas,
mas foi curada só porque perdoou, só porque venceu o ódio, só porque venceu esse sentimento oculto, só porque venceu essa amargura, só porque venceu os sentimentos que carregam dentro de si. Você tem noção disso? Quem sabe nessa manhã você não sabe porque a sua vida não tem fluído da forma que você gostaria. E você sabe que para fluir a sua vida, você precisa de uma liberação de Deus. Quando você olha para a sua própria vida, você só vê cadeias, cisternas, poços, prisões. Você foi vendido por 20 moedas de prata. As pessoas não dão nada por você. As pessoas não dão nada por você. Desprezado, esquecido, abandonado. Mas nessa manhã, esta é a manhã que você pode viver o desbloqueio de Deus na sua vida. O fluir do Espírito Santo na sua vida. O fluir do Espírito Santo na sua vida. Você está nesse momento com a mão no coração e com certeza está se lembrando de situações que aconteceram, de momentos difíceis que você passou, de momentos dolorosos, de vergonha, de dor, de rejeição, de orfandade, de mágoa. Quem sabe está vindo no seu coração lembranças do passado. Deixe elas virem à tona, não esconda elas, não oculte elas, não deixe que esse mal secreto continue na sua vida. Isso tem bloqueado o reino de Deus que está dentro de você. Isso tem bloqueado o Espírito Santo que está dentro de você. O Espírito Santo entristece. Então, para o Espírito Santo estar feliz dentro de você, os pecados precisam ser tratados. E o ódio é um pecado que tem que ser combatido, tem que ser vencido. E pela palavra do Senhor e pelo poder do Espírito Santo, nós estamos jogando uma bomba atômica agora nesse ódio que está dentro de você, dessa mágoa, desse sentimento de humilhação, de vergonha, de dor que você passou na sua história. Que volta e meia vem a sua mente, a sua memória, tentando fazer com que você tenha uma vida de amargura. Mas essa amargura está começando a sair da sua vida agora. Começa a sentir o fluir do Espírito Santo de Deus na sua vida agora. Começa a sentir o Espírito Santo fluindo em você, lavando você com água limpa, lavando o seu interior com água limpa. O fluir de Deus começa agora em nossas vidas. As injustiças que nós sofremos, as traições, as ingratidões, as rejeições estão sendo agora tiradas completamente da nossa vida. Estamos sendo lavados agora e remidos, lavado e remido agora em nome de Jesus. Agora em nome de Jesus, pega essa dor agora que está no teu coração, no teu peito, e comece agora a tirar da sua vida. Tira ela, pega, vai, você tem esse poder, você tem essa autoridade, você tem essa liberdade. Começa a remover agora da sua vida essa dor, esse medo. Começa a tirar agora, porque o Espírito Santo vai fluir. Não é tempo de pagar o mal com o mal, nem retribuir a injúria por injúria. É tempo de se apegar ao bem, é tempo de entregar a Deus, é tempo de amar como Deus amou, é tempo de deixar o fluir do amor de Deus em nosso coração sendo derramado. O amor está sendo derramado, o amor de Deus nessa manhã em nossos corações, o amor de Deus está sendo derramado em nossos corações.